Nós ouvimos e obedecemos tudo desde que Abraão falou. Abraão almejou ver meus dias e quando viu, se alegrou. Tu não tem nem 50 anos e disse que viu nosso pai Abraão. Sabe de nada, inocente. Antes de Abraão ser, eu sou. Nós falamos sobre exclusivismo. Não é o tema hoje. Hoje o tema é Deus acima de todos, ó o Bolsonaro, e Brasil acima de tudo. Peixão, Deus é o dono do lugar. Tiago, o que isso tem a ver, com o tema que é Deus acima de todos? Esse é o tema. Mas por que? É uma pergunta que eu estou fazendo, se Deus é acima de todos. Primeiro a gente tem que entender que Deus é esse que está acima de todos. O Deus do cristianismo, o Deus do catolicismo, o Deus do budismo, o Deus do espiritismo. Qual Deus? É para você falar que está acima de todos. Quando a gente ouve essa palavra Deus acima de todos, pelo Bolsonaro, a gente sabe que é uma imposição da sua religião, querendo se impor acima das outras religiões. Se você não entendeu isso, então você não entendeu o que ele queria dizer. Quando você vê o Peixão dizer que Deus é o dono do lugar, ele não está dizendo que Deus, um criador, um ser supremo, ele está presente aqui entre nós. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer com um tom de ameaça, que a partir de agora, Deus, o mesmo Deus acima de todos, agora ele é o dono do lugar. E uma vez que ele é o dono do lugar, onde tiver alguma coisa que não seja igual a esse Deus, ou seja, submisso, e não apenas submisso, mas também obediente a esse Deus, que não tiver na obediência a esse Deus, agora vai ser punido. Esse Deus está marcado pelo Deus do Antigo Testamento e não do Novo Testamento, porque é o Deus agora da guerra, da luta. Lembra da história de Davi e Golias? Que Davi arrancou a cabeça de Golias? É esse servo de Deus que mata em nome de Deus. É isso que eles querem dizer. Na verdade, quando o Peixão, ele invade uma comunidade, ele bota Deus ao dono do lugar. Então, como é que Deus é o dono do lugar? Que quem invadiu aquela área foi o Peixão. Então, quer dizer que ele, o Peixão, é Deus. E ele é o dono do lugar, o Peixão. Assim como Deus acima de tudo, ou de todos, desculpa, Deus acima de todos, quer dizer que esse Deus acima de todos era o próprio presidente, que foi endeusado, que foi idolatrado. Entende? De um lado, temos o Peixão, que usa arma e invade locais, estabelece ali a nação de Israel. A nação de Israel, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. Eu estou botando coisas que tá igual na política do Peixão e na política bolsonarista. Tanto um tem um slogan político, que é Deus acima de todos, e esse Deus é o dono do lugar. Agora, outra coisa que eles têm igual, a arma. Bolsonaro, junto com alguns pastores ali, fazendo uma reunião, isso você pode ver no YouTube, na internet, eles vão falar que, o Bolsonaro vai falar que se Jesus, na época dele, tivesse essa oportunidade de poder comprar uma arma, ele com certeza andaria armado, e os seus discípulos. E para justificar, usa um versículo bíblico falando que Jesus mandou o discípulo andar com faca, com espadinha, com a arma ali, com a arma branca. Só que o que eles não entendem é que quando Jesus faz isso, era para cumprir uma profecia de Isaías, que disse que eles seriam contados em meus pecadores. Como assim, Tiago? É porque quem olhasse para eles pensariam que eles eram zelotes, guerreiros,
né? Mas só seria uma imagem, porque quando aconteceu realmente de Pedro usar a arma, Jesus foi o primeiro a ir contra. Jesus repreende, né, ali Pedro, que cortou a orelha de Malco, quando Jesus foi agarrado ali, né, amando da religião. E aí Jesus fala com ele: se você viver da espada, você morrerá pela espada. E cura Malco. Mas vamos agora para outra atmosfera, outra visão. A visão é Israel. De um lado temos o Bolsonaro, que paga mó pau para Israel. Esse é um mistério que o Brasil tanto venera Israel. E temos, por outro lado, né, o Peixão também com a nação de Israel. Mas sabe o que isso significa? É porque tanto de um lado político religioso quer pegar essa questão de Israel, porque Israel naquela época se achava a nação exclusiva, né? E tudo que saía dela era impuro, era prostituto, era pecador, era do diabo, vai para o inferno e tudo isso. Tudo que não presta. E por outro lado também temos agora o Peixão invadindo as comunidades, não somente invadindo as comunidades, mas também agora nação de Israel. Ele está criando para o seu grupo ali. Mas com o propósito tanto do Bolsonaro, né, ficar pagando pau para Israel, quanto o Peixão pagando pau para Israel, criando a nação de Israel dentro da facção. No caso do Peixão, ele está criando a nação de Israel para poder mostrar para a milícia, para o Comando Vermelho, para o ADA, para o PCC ou para qualquer outro grupo que o dele é o grupo que tem o favor do céu, que tem a aprovação de Deus, do Criador, do Deus deles. Quando eu falo Deus deles, porque como eu falei em outros vídeos aí para trás, Deus não é um nome, né? Já eu falei, até no outro vídeo eu falei que existia Astarote, Moloque, Baal e outros, né, deuses. Sempre existiram deuses, né? Só que a gente está falando de um Deus da guerra. O Deus do Bolsonaro é o mesmo Deus do Peixão. E é o mesmo Deus de quem? Dos evangélicos. Por quê? Porque quando eles fizeram o arminho, inclusive eu quero pedir a Giovana já para botar a imagem de Jesus aqui, que representa tanto o Deus do Peixão quanto o Deus do Bolsonaro. E essa arminha que foi feita, também foi feita na Marcha para Jesus, por incrível que pareça. Fizeram toda aquela manifestação, aquele encontro, para poder o Bolsonaro fazer, aparecer também aqui, o Bolsonaro fazendo a arminha na Marcha para Jesus. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte, né? Que o tema Jesus e graça não tem nada a ver com essa cena atual, tanto da política com a religião, né, que é a sua bancada evangélica do mal, que é contra os homossexuais, contra a mulher e contra negros. Tanto quanto a política desse sujeito aqui, que é o Peixão, um bandido, que é imagem e semelhança do diabo. Porque ele está usando o nome de Deus em vão para dar e mostrar o que tem de pior, né? E o Bolsonaro não fica para trás. Então esses dois são farinhas do mesmo saco, são a mesma coisa. E eu quero deixar para vocês uma frase de Jesus que diz o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que ele disse isso? Porque lá em Mateus 23, ele vai dizer que na cadeira de Moisés, exercendo a função de Moisés, estão os escribas e fariseus hipócritas, né? Por que ele fala isso? Porque ele diz que eles atam fardo pesado nas costas do povo, né? Os líderes religiosos botam fardo pesado nas costas do povo, mas nem com o dedo quer mover, né? Então, esse fardo pesado que Jesus chama você para vir a mim, que eu vos aliviarei, é contra esses fardos da religião política, tanto religiosa, lógico, tanto quanto do fardo opressor do tráfico em nome de Jesus. Ainda que vocês não saibam, mas esse vídeo aqui agora é a continuação, é a parte 2 do vídeo anterior que falou, né, em relação ao Peixão. Esse vídeo aqui não fiquei frisando só no Peixão, mas também falei da política religiosa do Brasil, que é um desserviço para a sociedade, né?
porque eles são abusivos, eles se intrometem em tudo, eles são pessoas que não respeitam o nosso país que é laico. E eu queria deixar para vocês também essa